Hoje eu vou te contar o segredo de uma loira de tinta e vou te ensinar a pintar o teu cabelo sem manchar, de forma extremamente mais rápida e fácil e mantendo ele saudável como o meu. Pra quem já me acompanha, já sabe que a minha tinta é sempre da Beauty Color, independente das variações e numerações que eu use, eu não abro mão da Beauty Color. É a tinta que mantém o meu cabelo saudável, sem afinar, sem perder brilho, aguentando todas as colorações mensais. Então, assim, essa é a minha marca e eu não abro mão. E atualmente eu tô utilizando a 12.1, que é um louro muito claro cinza especial. Essa coloração tem o poder de abertura de até 3 tons sem o cabelo estar descolorido previamente. Então, é indicada para aqueles cabelos naturais que nunca passaram por um processo químico, assim como transição de cor, cabelos que tem mecha e você quer abandonar as mechas e ir para coloração em tinta. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o processo de coloração, tudo que eu utilizo, a forma que eu acho mais fácil e como o meu cabelo tem se adaptado melhor. Precisar de uma tinta da sua confiança, eu indico a Beauty Color, um potinho para coloração, um pentinho, e eu indico que vocês comprem esse tipo de luva aqui. Por muito tempo eu pintei com a mão mesmo, só que além de danificar muito minha unha, ficar muito fraca, a pele fica toda escamando. Então, esse tipo de luva, eu vou deixar aqui na tela o nome que agora eu esqueci, mas ela é muito boa pra fazer coloração. Você não perde o tato, que é algo que eu sentia falta em outras luvas, então é bem indicada. Uma piranha pra gente separar o cabelo e um pentinho que a gente vai utilizar depois. Vou separar aqui o meu cabelo, mais uma penteada pra deixar ele bem separadinho, bem desembaraçado. E a minha primeira dica é pintar o cabelo com ele úmido. Não é uma indicação que traz na coloração, pelo contrário, mas a minha experiência pintando com o cabelo seco é traumatizante. Além de que você precisa usar muito mais tinta, porque o cabelo vai ter que umedecer com a tinta. Às vezes mancha com mais facilidade, porque uma parte fica seca, a outra pega mais tinta. Então, a forma que eu me adaptei, que eu acho que evita mancha, o cabelo pega mais coloração, espalha mais a tinta, é pintar com o cabelo sempre úmido. Então, essa é a minha primeira dica. A gente vai prender metade desse cabelo, prende de uma forma que não te atrapalhe na coloração. Vamos colocar as luvas, vou fazer a misturinha da tinta e vou vir aplicando e mostrando pra vocês. Coloração devidamente misturada, ela fica com essa consistência de creminho mais sólido. E essa tinta, ela também conta com uma máscara de hidratação intensiva e um olhinho extremamente cheiroso e potente. Mas deixa guardadinho que a gente vai utilizar na segunda parte desse processo. A segunda dica é, comece de trás pra frente, ou seja, de baixo pra cima. Por quê? Essa região aqui da frente é a região mais aparente do cabelo, então eu prefiro deixar ela por último, porque aí eu já apliquei em todo o cabelo, eu consigo fazer ela com calma, não tem risco de eu deixar muito tempo agindo aqui até eu terminar embaixo. Embaixo, se ficar muito tempo, é um cabelo que não vai aparecer com tanta facilidade, então essa é a segunda dica para nossa coloração. Pra gente fazer a coloração, eu gosto de muito pelo tato, por isso que eu indico essas luvas aqui, que foi inclusive uma seguidora minha maravilhosa que indicou, e desde então tem sido, assim, a minha salvação. Você vai no tato achar aonde tá. Você vai procurar aonde tá a divisão do teu cabelo e vai tirar uma mechinha de baixo. Ai, precisa ser grossa ou fina? Indiferente, como você achar melhor. O mais importante aqui realmente não é o quão bem dividido você vai fazer, é o quão bem aplicada essa mecha vai ficar. Então, vou pegar aqui, sempre sentindo bem a mecha, passando a mão e sentindo, e vou vir aplicando. Eu gosto de aplicar bem na raiz e descer 2 dedinhos, 3 mais ou menos, pra pegar a tinta anterior. Por quê? A tinta anterior é uma tinta que já tá bem oxidada, então é aquela tinta que já tá bem amarelada, o cabelo já tá bem desbotado, então eu gosto de descer, ó. Eu desço mais ou menos isso aqui, tá? Então, aplica bem, mexe bem no cabelo, sente que tá tudo misturadinho. Essa é a melhor dica que eu posso dar pra você. Utiliza bem esse tato aí, mistura bem essa tinta pra você garantir que todos os fios vão ficar perfeitamente enluvados. Você vai repetir esse processo por todo o cabelo. Então, você vai vir pegando aqui e vai vir separando mechinhas de acordo com a tua facilidade. Se você preferir separar mechinhas menores, pra ter menos risco de manchar, pode ser. Como eu já tenho bastante prática em colorir o cabelo sozinha, acaba que eu pego mechinhas mais grossas e vou aplicando, mas é justamente por eu já estar acostumado. Então, nesse processo, eu aconselho que você peça ajuda pra alguém pra pintar essa parte de trás, que é o que eu fazia no começo, meu noivo me auxiliava. Ou coloque um espelho, enfim, porque talvez só o tato não vai ser suficiente pra ti nesse primeiro momento, tá?
Então aqui eu já vou aplicando, vou misturando, sentindo bem a mecha, vendo se aplicou em tudo e assim vai. Outra dica, amiga, sabe aquela velha história de que tinta não colore tinta? Então, em teoria, tem um fundo de verdade. O que eu quero dizer com isso? Se você tá com o cabelo preto azulado, enfim, preto, ônix, uma cor muito escura, o teu cabelo não vai clarear com a tinta. A chance dele manchar é muito grande. Por quê? Porque o teu cabelo já tá com excesso de pigmento e um pigmento muito forte, de intensidade, um pigmento difícil de sair. Então, o que vai acontecer se você só jogar essa tinta em cima? Sabe aqueles cabelos que a gente vê que fica a raiz amarela, alaranjada, e o comprimento no máximo muda a nuance, enfim, fica com aquele reflexo avermelhado e a raiz toda laranja, mas aquele fundo de cor escura permanece? É justamente esse tipo de cabelo que possui muito pigmento escuro e foi apenas jogado uma tinta. Então, eu não recomendo a aplicação de tinta super clareadora, tentativa de loiro com pigmento escuro na base do cabelo. Então, se você já pintou o cabelo de escuro, se você tem ali um resto de tinta escura, não faz esse processo, porque vai manchar o teu cabelo e vai ser muito mais difícil de você consertar depois. Ah, mas o que você indica, então, nesse caso? Eu indico que você tente talvez um Decap Color primeiro. A aplicação do Decap Color, ele vai tirar aquele pigmento que tem no teu cabelo, então ele não vai mexer com a base natural do teu cabelo, mas ele vai tirar o pigmento. Ah, mas eu utilizando o Decap Color, ele vai ficar a cor que era o meu cabelo antigamente? Não vai, porque quando você faz o processo de coloração, você utiliza água oxigenada, né? Então, a água oxigenada, ela é responsável por abrir o tom do teu cabelo para depositar o pigmento. Então, mesmo que o Decap Color tire esse pigmento existente, ainda assim por baixo vai ter um cabelo que foi aberto com água oxigenada. Então, a tendência é que teu cabelo volte num tom aberto após a oxigenada. Mas é melhor do que o tom atual escuro e com esse tom a gente consegue fazer uma coloração. Então, o importante aqui é que você realize primeiro a decapagem do cabelo para tirar esse resto de tinta escura e só depois você tente vir com uma tinta. E em alguns casos, e na maioria dos casos, eu ainda indicaria procurar uma profissional. Apliquei em todo o cabelo, amiga. Agora a gente vai para aquela segunda parte do processo que eu falei com você. Então, a gente vai utilizar a máscara de tratamento da Beauty Color e o olhinho. O que a gente vai fazer agora? Sobrou esse tantinho aqui de tinta, tá? Mais ou menos uma quantidade assim. A gente vai fazer um banho de brilho nesse cabelo para reavivar a cor. É uma forma menos agressiva de tonalizar o cabelo, então tu não vai aplicar a tinta pura. Mas você vai conseguir tirar aquele amarelado, que é normal, sempre acaba oxidando um pouco a coloração. E trazendo aquele loirinho que a gente tanto ama. Agora eu vou colocar todo o conteúdo do olhinho inteiro. Esse olhinho, ele pode ser utilizado na finalização, mas eu gosto de utilizar ele dessa forma, como uma nutrição potente. Então, a misturinha ficou assim, a gente vai misturar bem, tudo isso aqui, incorporar bem. E é essa mistura que a gente vai aplicar no cabelo. E no final ficou assim. Uma mistura bem consistente, mas um pouco líquida. E é essa mistura que a gente vai passar em todo o comprimento. A diferença é que você não vai aplicar ele como uma coloração. Você vai fazer uma máscara, um banho de brilho mesmo. Eu sou precavida, amiga. Eu vou vir com um condicionador, esse daqui da Braé, e vou aumentar essa mistura. Então, vou colocar uma quantidade generosa. Nesse momento, você pode estar utilizando um condicionador, uma máscara de tratamento. É indiferente, é realmente para diluir mais a tinta e deixar ela um pouco menos forte. E também para render no cabelo todo. Vai vir enluvando bem a mecha do cabelo. Vai pegando o produto e vai enluvando esse cabelo bem enluvadinho. E agora que entra a nossa escovinha. Eu indico que seja uma escovinha bem maleável como essa, para o teu cabelo não quebrar, para você não sentir dor no processo. Então, tu pega mecha por mecha e penteia, tá? Penteia bem para espalhar bem esse banho de brilho. E agora, só com o restinho de tinta que sobrou, tinta misturada com creme, eu vou aplicar na minha sobrancelha. Esse processo, geralmente, eu faço sem misturar a tinta com o creme, mas eu acabei esquecendo. Então, se tu for aplicar na sobrancelha também, o ideal é ser feito apenas com a coloração e oxigenada, sem aplicar máscara, sem aplicar condicionador nem nada. Mas eu esqueci, a minha sobrancelha não tá tão escura, então eu vou vir aplicando aqui só pra dar uma leve, discreta clareadinha. E eu deixo 10 minutinhos na sobrancelha, não mais que isso, tá? É bem importante respeitar esse tempo, até porque essa coloração ela não é feita pra sobrancelha, então a gente já corre esse risco só por optar por aplicar na sobrancelha.
então que seja o mais seguro possível. Por isso que eu indico apenas 10 minutinhos. Já vai colorir totalmente a tua sobrancelha, mas vai diminuir as chances de ter um corte químico na sobrancelha, enfim. E eu gosto de aplicar no lado oposto do crescimento do fio, indo e voltando, para que todos os fiozinhos estejam muito bem enluvados. Depois eu finalizo puxando para cá. Terminei a aplicação no cabelo todo, na sobrancelha. Agora é 10 e 10, eu vou deixar até 10 e 20 essa coloração na sobrancelha e vou tirar. E o cabelo, eu terminei de fazer a aplicação da raiz, era 22 horas em ponto, e eu vou deixar até 22h40 e vou enxaguar o cabelo. Eu sempre deixo 40 minutos no cabelo e 10 minutos na sobrancelha. Resultado na parte 2. Tô brincando, amiga, eu jamais faria essa patifaria contigo. Amiga, o resultado da nossa coloração, retoque de raiz com banho de brilho foi esse. O cabelo ficou bem tratado. No banho, como que eu fiz o enxágue, então? Eu só entrei embaixo do chuveiro, enxaguei toda a tinta até a água sair transparente. Apliquei a máscara de nutrição da Elseve, aquela do pote amarelo, sabe? Misturada com o acidificante da Amende. Deixei agir por cerca de 5 minutinhos e esse foi o resultado. Amiga, o cabelo ficou impecável, vou mostrar pra ti a raiz. Sem manchas, sem agressão ao fio. No caso, a mínima agressão possível. Segue extremamente grosso. Ó, tenho bastante cabelo, amiga. E na cabeça inteirinho, amiga. Eu espero que você tenha gostado das dicas, espero que tenha gostado do resultado. Já me segue se você tá na saga do loiro, se você tem interesse em entender como colorir o cabelo em casa, ou se você gostou de mim e apenas quer me seguir. É isso, amiga.